mercado de carbono é uma forma de limitar as emissões de carbono utilizando o recurso de, olha, tu até podes emitir carbono, mas o total emitido tem que ficar dentro de um certo limite. E aí, para tu emitires além de uma cota geral, tu vai ter que comprar, digamos assim, o quanto outro vai estar deixando de gastar. Então, um vai ter que fazer reserva e o outro é que vai, então, ter que comprar essa reserva para poder emitir. A ideia básica é limitar ou até mesmo zerar, ou seja, há uma perspectiva de que em algum momento, nos próximos 20, 30 anos, né, se chegue a um equilíbrio, se emita tanto quanto é absorvido naturalmente. Atualmente, a gente tem um problema de que, claro, o planeta é gigantesco, né? A população humana em relação à biomassa geral é muito pequena, aí tem a questão dos animais e plantas que nós cultivamos, mas o principal problema não é esse. O principal problema das emissões de carbono é o nosso acesso a um período em que não havia fungos para, digamos, decompor a madeira, né, a lignina da madeira. Então, é o período carbonífero que gerou uma reserva de árvores, principalmente árvores, plantas, né, que não se decompuseram. Não havia micro-organismos capazes de decompor certas moléculas, digamos assim, um tipo de celulose, tá? que não havia ainda organismos especializados em digeri-los e transformá-los nos seus componentes alimentares. Então, esse carbono se acumulou, são as jazidas de petróleo, de carbono, né? Do período carbonífero, tem nome por conta do carbono. E nós, acessando esse material, nós tivemos, então, a disposição de grande energia química, poderia até dizer, olha, energia solar transformada em energia química, acumulado durante muito tempo em que não havia micro-organismos ou fungos, né, ou, como é que se diz, cogumelos capazes de digerir aquele tipo de madeira, aquela proteína, vamos dizer assim, proteína não, aquela molécula de celulose que se acumulou, então, sob a forma de carvão, né, sob a forma de petróleo, sob a forma, enfim, vários materiais orgânicos derivados desse acúmulo de um material que não se reciclava. Atualmente, não tem mais problema. Então, daqui 1 bilhão de anos, bom, aí a Terra talvez já tenha entrado no limite de zona ideal do Sol, porque o Sol vai ficar mais quente, porque ele vai consumir o seu hidrogênio, vai começar a consumir hélio e vai aumentar a temperatura. Enfim, mas enfim, daqui a uns 500 milhões de anos, talvez a gente não tenha mais o problema de emissões de carbono, porque mesmo que a gente vá gastando adoidado lá para frente, a gente vai gastar todo e ele vai ser reabsorvido de outras maneiras, para o bem ou para o mal. Mas o nosso problema é no curtíssimo prazo da minha e da tua vida, então, mais uns 30, 40, 50, não quero ser depressivo, né? Que dá uma ideia de limite é sempre desagradável. Mas o que vai acontecer nos próximos 50, 100 anos se nós continuarmos emitindo carbono da maneira como emitimos do início da Revolução Industrial com máquina a vapor até agora? Bom, a perspectiva de aumento da temperatura média, né? O que vai causar um problema maior não é o aumento de médio de 2, 3, 4 graus. O problema é o quanto isso vai alterar o clima. O clima vai ficar pior? Não, vai ficar só diferente. Mas nós estamos adaptados a ele como ele é agora, né? Então, se ele tiver, então, um aumento médio e com alguns lugares com extremo aumento e outros lugares mantendo uma relativa temperatura baixa, o que vai provavelmente acontecer é um aumento, por exemplo, de ventos, de tempestades, lugares que costumavam fazer muito calor vai ter tempestade de frio e vice-versa. Até hoje mesmo, né, o nosso clima normal envolve lugares em que faz verão muito, muito forte, 40 graus, e inverno muito, muito forte, sei lá, menos 20 graus.
Então, o clima é muito variado no globo terrestre, mas nós estamos acostumados com ele do jeito que ele está agora, né? Se nós mudarmos ele, isso vai gerar grandes problemas, vai se gastar muitos trilhões de dólares para se adaptar a isso. E essas mudanças podem ser rápidas, porque pode haver gatilhos, é essa grande neurose que não é tão infundada. Evitar que haja grandes prejuízos, grandes gastos, grandes mudanças, muitas mortes, a gente não está contando quantas pessoas estão morrendo porque estão perdendo capacidade de pescar, ou de plantar, ou disso, de aquilo. Isso está meio confuso, né? Também não precisa morrer a mera insegurança alimentar. Para nós que nos acostumamos a ter superabundância de recursos, já é uma grande tragédia. Perder o emprego já é uma enorme tragédia, né? Depender da assistência social já é uma enorme tragédia. E isso pode realmente ser incrementado, pelo menos no curto prazo. Aqui o curto prazo não é 2 anos, aqui o curto prazo pode ser 50, 100, 200 anos. Isso são alterações que certamente serão enfrentadas. Qual é o objetivo do mercado de carbono? Evitar que isso seja traumático. Não tem muito como não ser traumático, porque, claro, mudar toda a perspectiva da indústria, isso já é por si só traumático. Aqui a gente está escolha o trauma, né? Então, uma coisa planejada, previsível, que vai ter consequências, em parte, não previsíveis, é preferível a se abrir ao risco de, por exemplo, haver alguma liberação, uma alteração na temperatura dos mares, que é a grande preocupação. Pode alterar correntes e isso pode alterar drasticamente o clima. Então, o clima não é uma coisa simples. Mexer nele é perigoso, né? Essa é o grande fundamento da histeria sobre o clima, é que realmente é um sistema complexo. Então, a gente não vai morrer todo mundo, nós somos 7,5, quase 8 bilhões de pessoas, né? Se der um bode geral e, sei lá, a corrente que esquenta lá a região ali do Reino Unido esfriar, bom, aquilo ali vai virar um lugar gelado, congelado, e as pessoas que lá estão vão ter que sair de lá, e algumas vão, com certeza, morrer no processo. Mas isso teria muito, muito, muito traumático, seria maior do que a Segunda Guerra Mundial, talvez até equivalente a uma Terceira Guerra Mundial usando armas nucleares. É esse o problema que se tenta evitar. A civilização vai acabar caso isso aconteça? Não. Mas a gente não está aqui preocupado em se vai acabar ou não. Isso é o discurso, às vezes, midiático para as pessoas terem disposição de aceitar algumas medidas que têm custo, né? É como pagar um seguro de acidente ou de responsabilidade para terceiros de um automóvel. É caro, ninguém quer pagar, todo mundo reclama na hora de pagar, mas, claro, por que a gente faz mesmo assim? Porque a alternativa que pode ou não acontecer, ou pode acontecer nos próximos 5 anos, nos próximos 20 anos, é muito ruim. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu estou pagando um carro que custou, sei lá, 100 mil reais, vou dar aqui em dólares, né? Se ele custou 20 mil dólares, né? Eu estou pagando o financiamento e ele é perdido, ele pega fogo ou é furtado e desaparece, perda total, né? Eu não tenho mais dinheiro para comprar outro, porque eu ainda tenho que pagar o financiamento. Então, por que eu faço o seguro? Para não ser pego numa situação em que eu não vou ter como voltar ou de manter. É um imprevisto muito grande. Eu vou morrer? Não, por isso. A minha família vai se arruinar e vamos todos... essa linhagem vai se extinguir? Muito provavelmente não, né? Mas vai ser muito desagradável. Para isso, então, se paga o seguro. A ideia do mercado de carbono é exatamente a mesma. Olha, um seguro contra mudanças muito radicais no clima, que teriam custos muito altos, então a gente vai pagar um custo significativo, que vai ser ruim de pagar, mas que vai permitir, pelo menos, tentar evitar
uma tragédia mais custosa. Isso tem dado certo? Eu diria que não, né? Ainda é muito um discurso. Por que enchem tanto a paciência das pessoas com um discurso sobre o clima? Porque, na verdade, é muito discurso que tem orientação bastante malandra aí no meio. Uma delas é até nas perspectivas assim, mais conspiracionistas, né? Olha, os países desenvolvidos preferem ter países com quem comerciar bastante, é bom que os parceiros sejam ricos, mas, ao mesmo tempo, há toda uma briga. Não, mas esse aqui é muito grande, esse aqui, se desenvolver, vai ser uma segunda China. E aí tem essa perspectiva que eu não discordo totalmente, de que há muita pressão de países desenvolvidos para dar uma controlada em regiões como, por exemplo, a do Brasil, né? Então, querem que a gente preserve a Amazônia. Ok, é uma excelente proposta, e o mercado de carbono pagaria bastante dinheiro para o Brasil preservar a sua floresta amazônica, né? Embora, claro, o ideal nem seja só preservar, o ideal seria, sei lá, plantar florestas que a madeira não vai se decompor, se a gente quiser que ela se decomponha rapidamente. Bom, isso captaria carbono, né? Ou seja, fazer uma floresta crescer, isso retira carbono da atmosfera, né? Não é essa a preocupação. O objetivo não é tanto esse. O objetivo maior realmente é estabilizar a emissão normal, somada com a emissão antropogênica que nós, seres humanos, produzimos, dentro daquilo que a atmosfera e os mares conseguem reabsorver, que sempre reabsorveram, de maneira sustentável, de maneira confortável. Há limites para isso, então se poderia argumentar, não, mas os oceanos podem reabsorver todo esse carbono rapidamente. Sim, pode, mas isso tem um efeito sobre o pH, porque o CO2, né, ele se dissolve ele se dissocia em íons, né, que acabam, então, acidificando os oceanos. Isso tem uma série de efeitos, né? A coisa vai se adaptar? Sim. Vai morrer algumas espécies? Com certeza. Isso está sempre acontecendo? Sim, está sempre acontecendo. Mas o ritmo está muito acelerado. E esse ritmo muito acelerado coloca em muitas incertezas num sistema que é dinâmico e muito complexo, e que futricar demais nele de maneira muito desajeitada tem uma forte probabilidade de ter efeitos desagradáveis. É como, sei lá, ficar experimentando aqui com o meu cérebro. Dá para abrir um buraquinho aqui na minha cabeça? Pode. Vou morrer por isso? Não. Dá para botar e cutucar aqui com o dedo? Dá. Eu vou morrer por isso? Não, provavelmente não. Mas o risco começa a aumentar. Futricar muito num sistema muito complexo é um risco não recomendável, não é sensato, né? Pode ser que futuros avanços permitam dar outras soluções? É quase certo que sim. Inclusive, toda a questão da poluição, ela é muito mal compreendida, porque o grau de emissão de CO2 ele tem sido desproporcional ao aumento da produção. Então, a produção não tem emitido carbono na mesma proporção com que a gente tem conseguido produzir coisas, inclusive utilizando combustíveis fósseis, etc. Mas, de fato, não é mentira, não é viagem dos ecologistas. Eles mentem muito, e até os cientistas envolvidos falsificam muitos dados. Isso já foi flagrado algumas vezes. Há muita ideologia, há muito interesse político, como eu já comentei, mas a ideia de fundo é verdadeira, é real, e o mercado de carbono, se ele for levado a sério, pode, inclusive, gerar dinheiro aqui para o Brasil. Eu tenho medo desse dinheiro, porque é aquele dinheiro para não fazer quase nada, né? Então, é tipo petróleo, paradoxalmente, né? Mas, sim, seria possível investir no mercado de preservação de carbono. O Brasil teria muito a ganhar, né? E teria muito a oferecer, né? A questão da industrialização, ela é por si só uma coisa complexa, né? Então, houve uma desindustrialização da Inglaterra, houve e está havendo uma desindustrialização dos Estados Unidos, a China está se industrializando rapidamente, mas
eu acredito que isso tem um limite, né? A própria ideia de produção industrial, ela está nos últimos 50 anos, essa noção tem sido muito alterada. Mas, ainda assim, emissão de carbono, a proposta é que ela seja sustentável, zerar essa relação está em planos, em acordos, né? Talvez a questão do carbono seja, de fato, um equívoco, mas sim a questão de carbono mais metano, mais vapor de água, seja algo que a gente precise investigar com mais atenção. Seria muito bom que os cientistas envolvidos fossem mais sérios, menos ideológicos, ou menos rent-seeking, né? Simplesmente buscar dinheiro para pesquisa, então se botar uma ideia de catástrofe, de repente ganha mais dinheiro, né? Mas o assunto é sério. O assunto é sério, a proposta de mercado de carbono é uma proposta que faz sentido. Eu ainda não tenho visto ela ser concretizada de maneira séria. Ainda é muito discurso político, politiqueiro e geopolítico, que é projeção de poder, tudo isso está havendo, e tem muita gente muito inocente, útil, envolvido nessa história. Bem, primeiro falando sobre o mercado de carbono em si, tá? Coisa só para explicar assim em termos mais... Digamos que a Coca-Cola do Reino Unido, para a gente ficar no Reino Unido como exemplo, utiliza garrafas PET. Então ela está usando carbono. Carbono, na verdade, ela não está acrescentando com garrafa PET carbono à atmosfera. Porque aquele carbono, em tese, ele não se decompõe, ele vai para um aterro. Mas poderia, por exemplo, hoje existem usinas de reciclagem, que eu acho até muito interessante, que pegam o PET e queimam o PET e transformam em energia elétrica. Maneira de... E aí sim, aí emitir o CO2. O processo não tem como não emitir o CO2. E aí a Coca-Cola então vai pegar aquela garrafa PET, ou então o próprio processo de produção da Coca-Cola. A Coca-Cola precisa de muita água, e a água gasta carbono, enfim, energia, combustível para transportar. Os caminhões da Coca-Cola do Reino Unido, eles gastam óleo diesel, enfim. E aí a Coca-Cola então vai pegar o mercado de carbono e vai dizer pro cara lá do Pará, né, que tem muita área degradada, a gente pode falar, em termos de Amazônia, a gente pode falar em área degradada, que virou capoeira, né? Era mata, virou capoeira, e diz, bom, você vai plantar aqui, vamos pro radical, né? Uma coisa rápida, vai plantar, porque o eucalipto você vai reter tanto carbono. O eucalipto é extremamente eficiente na retenção de carbono, tanto em os vários tipos de eucalipto com os vários ciclos de tempo que você quer. Ou então você vai plantar mogno, tá? Beleza, vai demorar mais a reter carbono, mas vai reter carbono de uma maneira mais sustentável daqui a 100 anos. Beleza, e você deixa o mogno lá e depois faz um plano de manejo. Hoje está se aceitando a ideia de plano de manejo, que é uma coisa que eu sempre defendi. Eu defendia isso quando existia realmente plano de manejo no Brasil, há 20 anos atrás. O IBAMA dava licenças de plano de manejo para tirar árvores nobres. Até hoje existe ainda, mas claro, ficou mais restritivo com toda a militância ecológica de mídia e tal, contrária aos planos de manejo, que são ecologicamente corretos, se você for ver em termos como o mercado de carbono é ecologicamente correto. A questão é funcionar e quem vai pagar por isso. E aí você diz, mas não tem problema então. O problema é que os países ricos venderam a ideia nas conferências de clima de que os países ricos, as indústrias dos países ricos, a Coca-Cola do Reino Unido, pagaria por isso em países pobres. Só que essa ideia não se concretizou e não vai se concretizar. E a gente lembra agora muita gente esqueceu da revolta dos coletes amarelos na França. Ela foi uma revolta causada diretamente por uma ideia do primeiro-ministro Macron, não, primeiro-ministro não, do presidente. A França tem primeiro-ministro, mas não é. A França é um sistema bem complexo, difícil de explicar. Mas o fato é que ele queria, vão aumentar um pouco o imposto da gasolina, e esse imposto a mais da gasolina vai ser usado para energias renováveis, enfim, para alimentar o tal do mercado de carbono de uma outra forma. E a reação foi imediata, não. E realmente seria suicídio. Os coletes amarelos nesse ponto estavam certíssimos. Seria suicídio que os países ricos passassem a pagar
para que para plantar árvore na Índia ou no Brasil. Por mais que isso fosse. Porque não é competitivo, você está deixando de ser competitivo. É a mesma história da energia renovável. Vamos usar energia renovável, vamos passar. Sim, mas isso tira a sua competição em relação aos outros países, né? Isso torna a sua indústria menos competitiva, isso torna a sua produção mais cara. Então, tudo bem. A gente falou aqui no combustível sintético, tem um programa, inclusive, eu sou extremamente favorável ao combustível sintético, mas ele teria que ser uma decisão dessas conferências de fazer realmente a utilização do combustível sintético e de distribuir cotas rígidas e concretas e reais. A Alemanha, você vai ter que utilizar tanto de combustível sintético. Brasil, você também vai ter meta de combustível sintético, até porque você tem mais sol. Você pode utilizar as energias não permanentes, solar e eólica, para produzir combustível sintético. O combustível sintético tem essa vantagem, ele aproveita melhor a energia não estável. Nós temos as formas de energia estável, que são a hidrelétrica, a termoelétrica e a termoelétrica a carvão, que é a mais utilizada no mundo ainda, e a termoelétrica nuclear, que é a mais perfeita delas porque é limpa, mas essa turma militante às vezes não aceita que ela seja limpa. Ela é limpa, a gente já discutiu isso aqui, mas o povo não aceita que ela seja limpa. Ela é mais limpa que a hidrelétrica tem o problema do metano, e eventualmente, quando mal feita também, a gente discutiu isso também aqui. Essas questões científicas, e aí eu vou entrar no científico também, é o seguinte, eu defendia lá atrás, quer dizer, não é que eu defendia, me parece sedutora a ideia que eu li há 20 anos atrás, e fui pesquisar, da hipótese abiogênica para petróleo e carvão mineral. A hipótese que os russos defendiam muito, os antigos cientistas russos da União Soviética defenderam muito, e depois ela caiu um pouco em desuso, em descrédito. Mas me parece fechar com a ideia dos ciclos climáticos passados, com o passado do planeta. Porque vamos pensar na formação do planeta. Já que o problema é carbono, vamos pensar no carbono na origem dele. O carbono estava distribuído no espaço, naquela massa de elementos que formaram o planeta Terra. Então, existia carbono ali. Uma parte dele ficou na atmosfera, no que se formou depois, passou a ser atmosfera depois, e uma maior parte ficou retido na massa sólida do planeta. E também uma parte, que você destacou muito bem, nos oceanos, né? Na parte, dentro da parte sólida, a parte dos oceanos, que é mais instável, mas tá ali. Eu digo instável porque historicamente é instável, o oceano já foi muito maior, o nível foi maior, o nível foi menor. E eles tiveram localizações diferentes, porque houve a deriva dos continentes e tudo mais. Bom, o abiogênico explicaria esse ciclo, porque o biogênico não explica. Sim. Peraí, então você tinha um carbono extremamente. Existe essa tese na ciência, de que no início, então, nos primeiros tempos da atmosfera, a temperatura seria muito maior porque haveria um carbono em abundância na atmosfera, maior do que hoje. Teria, para essa conta fechar, para a tese biogênica fechar, tem que ser isso. Você teria na atmosfera, antes do surgimento da vida, antes do surgimento do fator biológico, ele teria que ser uma concentração maior do que a atual, para que o biogênico sustente. Eu vou explicar por quê. Porque passa a existir a vida. E a vida, então, ela passa a utilizar o carbono como elemento indispensável da vida. Os seres vivos têm uma concentração de carbono muito maior, relativamente, do que o planeta tem de carbono. O carbono é menos de 1% da composição do planeta. Seja na parte sólida, seja na parte atmosfera, seja na parte líquida. O planeta tem uma concentração de carbono muito pequena em relação a hidrogênio, a oxigênio, a nitrogênio e principalmente, né, claro, o silício, né, que é o elemento básico, silicatos, que são os elementos básicos, ferro, e aí entra os silicatos, o ferro, os elementos sólidos do planeta, que às vezes também estão em suspensão, aí já na forma de fuligem, de poluição. Bom, dito isso, então passa a existir a vida.
E a vida, a gente sabe que ela passou por vários ciclos, né? Até por conta das glaciações, mas não só por causa das glaciações. Ela teve ciclos destrutivos, com erupções vulcânicas, com meteoros, que provocaram grandes extinções em massa, grandes perdas, e sem contar o ciclo da própria vida, né? Você pega uma sequoia, ela vive lá 5.000 anos, não sei, mas um dia ela morre, e ela passa se não tiver, como você disse bem, se não tiver o fungo, ela vai acabar de uma forma ou outra, ela vai acabar tomando a forma de petróleo ou de carvão mineral. Até aqueles depósitos imensos de carvão mineral dos Estados Unidos, é uma das maiores reservas mundiais, só perto para a Rússia, se não me engano. Elas são quilômetros de carbono empilhado, é uma coisa impressionante, carbono altamente concentrado na forma de carvão mineral, que seria um resquício dessas árvores e plantas outras e animais e tal, de eras anteriores do planeta, né? Eras já com o fator vida. Mas, a meu ver, o abiogênico explica melhor essa história, né? Quer dizer, o abiogênico é a ideia de que o carbono, por ser mais leve do que certos materiais que compõem a crosta terrestre, que compõem a parte sólida, ele sofreria pressões do centro da Terra para aflorar, para formar depósitos e aflorar. Tanto é que você tem o petróleo não foi descoberto porque havia lugares em que ele brotava da terra naturalmente, sem que você precisasse cavar um poço para tirá-lo de lá. Claro, uma quantidade muito pequena em relação ao que nós hoje extraímos. Hoje nós extraímos petróleo de 10 quilômetros abaixo da superfície e tendo que usar a água em alta pressão, sistemas tipos de detergentes em alta pressão para poder concentrar aquele petróleo, para aquele petróleo poder ser retirado do solo naquela profundidade. Então são processos bastante complexos hoje de retirada de petróleo, mas que seriam compatíveis com a teoria biogênica. Mas não importa se é abiogênico ou biogênico. Para efeito do clima não importa, para efeito da concentração de CO2 não importa. Importa que você tenha uma massa de carvão mineral e petróleo sendo retirada do solo onde estava enterrada e acrescentada à atmosfera ou na forma de garrafa PET, como já disse, né? Uma forma plástico. Né? A cadeira de plástico ela é basicamente neutra, que você transformou aquele carbono que trouxe da Terra num objeto físico que até os ecologistas reclamam que ele não se decompõe, mas nesse caso é bom que ele não se decomponha, é bom que ele fique lá naquela forma sólida, ele não está influindo no clima na forma sólida. Não há possibilidade daquela cadeira de plástico em si. Estou dizendo em si, claro, tem todo o processo industrial, tem a nafta, tem os subprodutos, aí é complexo. Mas abrir mão hoje, é possível abrir mão de toda essa reserva de carvão mineral e petróleo? Eu acho que é possível, eu acho que os países não vão fazer isso. Eu acho que é possível, como a gente já disse aqui no caso do combustível sintético. Se todo o mundo, se os 7 bilhões se reunissem, né, os 7 bilhões e meio, se reunissem na forma politicamente organizada que eles têm de se reunir, que é muito variável, né? Quer dizer, alguns são ditaduras, outros são democracias, mas não importa. Alguns têm mídia, outros não têm. Alguns podem debater esse tipo de problema, outros não podem. É bastante variado. Mas vamos dizer que eles se reunissem, né? E chegassem, olha, vamos optar por este caminho, vamos abandonar o uso do petróleo, vamos abandonar o uso do carvão mineral, com uma atitude global que envolva todos, ainda que se exija menor esforço de quem é mais pobre, vai lá. Porque também quem é mais pobre tem problemas de competição, porque tem problema de produtividade geral dos fatores, tem que ser levado em conta, né? É mais difícil você produzir em Bangladesh do que produzir na França. Qualquer coisa que você queira produzir em termos industriais é mais fácil produzir na França, porque a França tem uma logística melhor, tem um preparo da mão de obra melhor, uma série, todos os fatores que afetam a produtividade geral dos fatores são em tese favoráveis à França, então você tem que compensar isso pagando menos salário e tal. Bangladesh tem que fazer uma série de compensações para que seja interessante produzir em Bangladesh e não na França. Agora, se a França complicar esses fatores, vamos nós aqui utilizar só energia limpa e deixa Bangladesh utilizar carvão e petróleo, isso vai ser um problema que vai balançar
contra a França, e como são justamente os eleitores da Europa e os eleitores dos Estados Unidos, que são democracias, imperfeitas, mas são, a partir da mídia, desses cientistas, da atenção à mídia e a esses cientistas, que têm pressionado para fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Agora, ultimamente, o grito está bem na base do temos que fazer alguma coisa, mas não se fala em prática. Não se fala em o que fazer. Você não vê uma Greta discutir combustível sintético, não vê ela discutir mercado de carbono. Não, tem que parar. Sim, parar não vai acontecer. Essa ideia de que parar não vai acontecer. Primeiro porque a maior parte da humanidade está em países que não há nenhuma pressão nesses países. No Brasil há, porque aqui a gente tem essa coisa meio bocó de imitar os debates da Europa e dos Estados Unidos como se fossem nós, como se nossa realidade fosse igual a deles. Isso acontece na área do politicamente correto e acontece também nessa área do clima. Mas na China, na Índia, em vários países ditos pobres, ou não tão pobres, mas do Extremo Oriente, por exemplo, no Vietnã, esses países todos, essa discussão não está presente, não é uma pressão do eleitorado por isso. O eleitorado não está preocupado com isso, não está elegendo políticos ou admitindo ditadores, porque há uma, sempre se diz na ditadura, a ditadura não é totalmente estranha ao povo que é representado por ela, porque há uma tolerância para com ela do povo. Há uma convivência, há uma conivência. Então, dentro dessa conivência essas ditaduras não sentem pressões da opinião pública, digamos assim, já que não está para falar em eleitorado nesse caso, no sentido de que vamos priorizar isso, vamos parar, vamos cuidar do clima, porque o sofrimento pode ser maior no futuro. Eu desconfio muito dessas pessoas que se preocupam de fato com os sofrimentos futuros. Né? Eu tenho muita desconfiança. Né? O pessoal do bem aí, que vai ser uma coisa... Por que ninguém se preocupou com a água de lastro? Que é uma coisa muito mais bem documentada. Quando se fala em biodiversidade, nada foi tão danoso para a biodiversidade do que a água de lastro nos navios. Está comprovado em Bahia de São Francisco, Bahia de Todos os Santos, Bahia de Guanabara. Foi um desastre em termos de biodiversidade marinha, é uma coisa absurda. E, no entanto, até hoje nós não temos a tecnologia, não temos um mercado de navegação que diga, olha, você tem que inventar navio que não precisa usar água de lastro. Enquanto precisar usar água de lastro, adeus biodiversidade. Porque você vai ter uma verdadeira aldeia global dos oceanos. Um navio, a gente sabe que o navio é simples de entender. Um navio descarregou lá toneladas de minério de ferro na China, e ele volta vazio para o Brasil. Se ele não colocar água de lastro lá na China, ele não consegue, não tem navegabilidade. Ele vai ficar balançando e vai virar. Então ele tem que recolher a água, sugar a água, encher alguns tanques de lastro do navio para compensar aquela perda de peso dele, que dava estabilidade. E quando ele chegar aqui na São Luís, aqui no Porto de Itaqui, quando vai carregar a minério de ferro, ele vai ter que botar essa água de lastro fora, porque ele vai carregar o minério de ferro, vai ficar carregado, e aí, claro, ele também não vai navegar, ele vai afundar se ele ficar com a água de lastro mais o minério de ferro. E ao fazer isso, e isso acontece em vários portos do mundo, em vários tipos de produtos, ele está colocando toda a microvida que ele pegou lá naquela baía na China, que ele carregou lá perto naquele porto, toda a vida marinha, os ovos, a vida, né? Vai ter organismos que vivem na água de lastro. A água de lastro não é morta, não é estéril. E ela vai estar colocando lá em São Luís, lá na Baía de São Luís. E aí a Baía de São Luís, as espécies nativas lá não conseguem... Foi o que aconteceu aqui na Baía de Todos os Santos. Nós estamos cheios de caranguejos asiáticos. Os nossos foram praticamente extintos, nossos siris. Porque os crustáceos de lá quando chegaram aqui não encontraram os mesmos inimigos naturais e proliferaram e acabaram por competindo melhor com os nossos aqui. Então, se é o problema da biodiversidade, as pessoas não se preocupam de verdade com biodiversidade, porque eu não vejo ninguém dessa turma discutindo água de lastro.
eu vejo elas projetando, como você falou, olha, aumento do carbono, do CO2, do metano, vai provocar. Sim, eu posso até concordar com a conta de que há uma relação entre temperatura e isso tudo. Tá? Posso concordar com essa conta. Mas, primeiro, não acho que seja um desastre potencial tão grave o aumento da temperatura, porque a Terra já esteve mais quente, os mares já estiveram mais altos, nós ocupamos proporcionalmente às terras emersas, a faixa de menos de 10 metros de altitude em relação ao nível do mar é muito pouco ocupada em tamanho de área, é muito ocupada em termos de população. A população pode ser deslocada, às vezes até bom que ela se desloca. Eu lembro da questão das hidrelétricas, você vai inundar essa cidade aqui, vai surgir uma nova, sei, mas a nova é planejada, às vezes ela é melhor do que a anterior. Às vezes ela é mais moderna, ela tem sistemas é mais fácil você fazer saneamento básico numa nova cidade do que quebrar a antiga toda para botar os canos. Enfim, isso tudo é relativo. Né? O que seria desastroso para a produção, para a alimentação da humanidade, seria um resfriamento, uma nova era glacial. Porque aí sim você teria a redução de precipitação muito grande, há menos evaporação, então evidentemente com menos chuva, você teria uma restrição de áreas cultiváveis muito grande, muito forte, seria muito desastroso para a humanidade. Então, acho que é mais fácil enfrentar um aumento de temperatura, até porque, se esse aumento de temperatura está ligado a mais CO2 na atmosfera, quanto mais CO2, mais produtivas são as nossas plantas. Parte da Revolução Verde, parte da Revolução Agrícola é decorrência do aumento de CO2 na atmosfera. As plantas crescem mais, elas têm mais alimento disponível, porque as plantas se alimentam de CO2. CO2 para as plantas não é poluição, é alimento. É alimento disponível, facilmente disponível, porque elas fazem fotossíntese e transformam isso em alimento. Então, basicamente é isso. Eu acho que mercado de carbono, eu acho um pouco utópico essa ideia de que os ricos vão dar aos pobres dinheiro para que os pobres preservem. Porque mesmo no interior dos países ricos a ideia é essa. Se você pegar e fechar os Estados Unidos como um sistema, imagine os Estados Unidos como um sistema separado do sistema mundo. Imagine que você é um mercado de carbono restrito, regulamentado apenas para os Estados Unidos. É o rico pagando pelo pobre, quer dizer, é uma indústria que é altamente, ela é tão produtiva, ela é tão competitiva, que ela consegue pagar para que lá o dono de uma terra lá meio devoluta, que não está utilizando nos Apalaches, por exemplo, que é subutilizado por causa do relevo, plante uma floresta lá nos Apalaches, que era um cara mais ou menos pobre, porque aquela terra ela não tem muito valor, ela não é apropriada a plantations, ela tem restrições de regulamentação do cada estado lá, não pode fazer celulose aqui e tal. Então, uma série de questões que tornam aquela terra pobre em termos dentro dos Estados Unidos em relação àquela indústria rica que vai se instalar lá em Michigan, né, para retomar, o pessoal tá louco para retomar a indústria de Michigan, aproveitar as vantagens competitivas dos grandes lagos, da navegação dos grandes lagos e das ferrovias, aquela estrutura toda que foi criada para que Michigan fosse, numa determinada época, um grande centro industrial, e aí você pode pensar em Chicago, qualquer lugar desse. Então, ela vai ser competitiva, ela vai conseguir dar dinheiro lá internamente para fazer essa distribuição. Então a ideia de mercado de carbono é uma ideia distributiva. Ela acaba tendo um efeito distributivo. Essa distribuição dentro de um determinado país pode ser que aconteça, embora ela continue sendo problemática se aquela indústria tiver que enfrentar uma competição internacional. Agora, a ideia de que os países ricos vão nos dar esse dinheiro, eu realmente não acredito. Eu acredito que o eleitorado inocentemente, utilmente, acredite em Greta, até vote para os políticos, né? Como a gente viu, o Partido Democrata realmente no poder freou o frequeamento, né? A obtenção de gás natural e de petróleo dos xistos, né? Por fraqueamento, que chama, né? Bom, efetivamente ele atendeu a demanda do eleitorado e fez isso. Mas isso tem limite. E o limite é a perda de competitividade do país, que lá vai levar a um empobrecimento progressivo. E quando as pessoas começarem a sentir essa água bater no pescoço, quando elas começarem a ver lá que
que o chinesinho, que o mexicano, que o brasileiro estão mais ricos, estão ficando mais ricos em relação a eles. É aquele famoso choque, né? Quando os japoneses ficaram ricos e passaram a passear em Paris e em Nova York, aquilo causou um incômodo tão grande naquelas populações. Causou um incômodo, né? Porque ver aquele pessoal gastando dinheiro, onde é que eles conseguiram esse dinheiro? Eles ficaram ricos. Que coisa triste, né? As pessoas não gostam. E nós estamos falando aqui, quando a gente fala dessas pressões de carbono, nós estamos falando da parcela rica dos brasileiros, que se vê como a nossa Belíndia, né? a nossa Bélgica, a nossa elite não se vê como brasileira, tem desprezo pelo povo brasileiro, um desprezo profundo pela brasilidade, pelas expressões da brasilidade, pelo homem comum brasileiro. Ela tem um verdadeiro horror ao homem comum brasileiro, daí a nossa tradição depreciativa, e se vê como europeu e pensa como europeu e pensa como americano. Mas o americano e o europeu são os grandes motores, a opinião pública europeia e americana que se preocupa com esse negócio de carbono, de clima futuro hoje, é quem se preocupa mais do que qualquer outro vivente do planeta. E eles são menos de 1 bilhão de pessoas hoje, né? Eles já foram quase metade da humanidade em tempos passados, mas hoje eles são uma parte muito minoritária e cada vez mais minoritária, tende a ser cada vez, pelas tendências demográficas, a ser cada vez mais minoritária no mundo. E quando esse minoritários perder o fator de produtividade, de competitividade que ainda tem, é evidente que ainda tem, os Estados Unidos ainda são a nação, entre as grandes nações, a mais produtiva, que tem o maior índice de produtividade em alguns fatores, e perder isso por purismo ideológico, por querer salvar a humanidade dos sofrimentos que teria um aquecimento global, aí a coisa muda de figura. Eu não tenho dúvida de que o realismo vai bater a porta. Por enquanto, esse pessoal está consumindo muito bem. Esse pessoal consome um carbono violento, né? A história dos jatinhos. A crítica que é uma crítica boba. Dizer que a Conferência do Clima tinha 400 jatinhos. É uma crítica boba. Evidentemente que é uma crítica boba. Isso é ínfimo. Tá? Mas que tem um certo sentido, que vale como ironia, como sarcasmo, para dizer que essa gente que anda pedindo, que anda preocupadíssima com o clima do futuro, eles querem que os outros parem de consumir, não que eles percam o padrão de consumo. Porque eles consomem carbono numa quantidade maior do que proporcionalmente do que a resto da humanidade, e isso violentamente. Porque é aquela história, né? O verde alemão, não pode usina nuclear. Sim, mas vai ter mais usina a carvão, você vai ver. Não vai ter jeito. Não tem outra saída. A Alemanha tem carvão no subsolo baratíssimo, acessível, proporcionalmente ao tamanho do país, talvez seja a maior reserva de carbono, de carvão mineral disponível. Não tem petróleo, mas tem carvão mineral. Por que não vai usar? Porque não vai comprometer. O futuro da humanidade não está nas reservas de carvão mineral, na utilização ou não do carvão mineral da Alemanha. Ou está também, mas aí você vai ter que botar o mundo inteiro na conta e aí a conta não fecha. Então, a questão do carbono, ela é uma maneira de avaliar o quanto a gente está gastando energia química, de origem barata, né? Só que esse barato, ele envolve externalidades, ou seja, nas cadeias produtivas não estão incluídos os custos ambientais, né, de poluição, de mudança climática, de desregulação climática, se preferir, né? Quanto isso custa? Custa. Digamos que custe 1 trilhão por década. É um custo, né? Dá para pagar? Talvez dê. De que maneira, com que objetivos, aí precisa ser estudado. Só que como nós dois estamos concordando, tem muita discussão politiqueira, ou até de política pesada, mas de interesses de grupos de países, nem sempre tão benignos quanto são apresentados. Mas o mais importante aqui é que tem ocorrido uma revolução gigantesca nos últimos 30, 40 anos, que é a inclusão com padrões de classe média, de proporções muito gigantescas da população. A população humana aumentou bastante no período, e o perfil de consumo
parcela importante dessa população gigantesca também está se alterando, e a perspectiva é de que continue se ampliando, e eu fico horrorizado. Eu não tenho nada contra plástico, né? Até vou concordar contigo. Olha, a gente pode ter um segundo carbonífero, né? Assim como tem essa tese de que as jazidas de carvão ali da Alemanha, né, da Inglaterra, estão efeito de uma época em que a celulose das plantas não tinha micro-organismos que pudessem decompô-los, então eles se acumularam. Bom, o plástico leva 400 anos para se decompor. Sim, se tu enterrar ele, sim, se tu deixar ele no sol, ele se decompõe em 20, 50 anos, menos, né? Mas se ele é difícil de se decompor espontaneamente, ótimo, a gente pode fazer um segundo carbonífero, agora um carbonífero antropogênico, ou seja, nós pegando petróleo pesado e outros, e fazendo materiais com plástico, a gente está retornando ele para uma forma estável, né? Tem muita coisa com carbono na crosta terrestre, muita coisa orgânica, né? Então a gente pensa em plantas, mas pensar em conchas também tem carbono, ele tem cálcio e carbono, forma um outro mineral que é mais estável, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que torcer para que não surja um micro-organismo que consiga se alimentar disso, porque se alimentar vai liberar carbono, né? Mas a questão não é essa, a questão é o ritmo. O problema não é que ou se, mas a que velocidade. Esse é o problema. Então, a tecnologia tem aumentado a eficiência do uso energético, então nós não poluímos tanto, a gente gasta muito mais energia, muito mais carbono, mas a gente emite menos. Então, essa relação tem sido aperfeiçoada, é um dos caminhos. O uso de energia nuclear pode ser um caminho, o uso de energia solar pode ser outro caminho, o uso de combustíveis biológicos renováveis é uma maneira de estabilizar, ou seja, tu gasta, mas tu reaproveita. Aquele carbono emitido vai ser retransformado em planta da qual tu vai fazer combustível. Ok, então, estabilizou. A perspectiva, me parece, que é ali por 2050, realmente as emissões estejam muito baixas, se não estiverem zeradas, no sentido de que ficaram estáveis, né? Seria alguma coisa provavelmente próximo do que o planeta pode sustentar sem grande degradação. Pode ser que no futuro, inclusive, a gente tenha que aumentar, né, ou utilizar outros gases de efeito estufa, porque a gente pode ter pela frente uma futura era glacial. Vamos tentar intervir? Provavelmente sim. Vamos conseguir? Não sei, mas a gente vai tentar, né? E aí os recursos, o gás de efeito estufa mais potente não é nenhum desses, é o vapor d'água. Como é que a gente poderia explorar isso? Não sei, mas há perspectivas, há mudanças que são inevitáveis, que vão acontecer. A questão é de ritmo. O ritmo aqui, a velocidade em que os processos se dão, esse é o grande desafio. E o grande sucesso do século XX, né, do século XXI, acredito eu, que é transformar a ideia de classe média no grande padrão da população humana, né? Esse é o grande desafio. Essa é a grande destruição de todos os padrões que havia até 1950, né? A globalização... são as metas para o milênio da ONU. Então, a gente está reclamando do nosso sucesso, né? E, claro, nesse sucesso tem algumas coisas aí que são muito chocantes geopoliticamente. Então, essa história toda de que, olha, a China pode ser que ela nunca fique tão rica quanto os Estados Unidos, mas é bilhão de pessoas, né? É quase certo que vai dar um bode terrível lá, porque tem muita coisa ali que precisa ser reajustada, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa ideia de planejar, eles planejam. Se planejam bem, se planejam mal, olha, de modo geral, parece que está dando certo. Claro que é o problema da falta de transparência e tudo mais,
mas ainda assim é um troço tão gigante que não dá para mentir tanto, né? O Brasil, os próprios Estados Unidos, mas muitos países têm crescido em função do crescimento chinês. Essa questão de... Bom, a grande piada atual, tu não gosta de falar de coisas momentosas, né? É que a União Europeia está na mão da Rússia em função da questão do gás, CO2, tudo mais. Não, isso não é tão momentoso. É momentoso e não é, porque, na verdade... A crise é momentosa, mas a independência a questão é óbvia, né? A questão é elementar. E quanto à China, só para fazer um parênteses, aproveitar a questão da China, não, as pessoas pensam que a China tem grandes problemas, tudo bem, mas a China tá copiando a trajetória de Taiwan, de certa forma. Claro, com o nome Partido Comunista, em vez do Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek, mas o processo é o mesmo. Então amanhã depois pode ser que lá o Xi morra ou o Xi seja derrubado. As duas possibilidades, porque ele renunciar não vai, já ficou claro isso, para ser momentoso também, e disso sobrevém o que houve em Taiwan, uma certa pressão popular. Peraí, Taiwan não deixou de ser rico porque se tornou democrático, Hong Kong já foi democrático e nem por isso deixou de enriquecer, então a China também pode seguir o mesmo caminho porque o povo é o mesmo. Ou pode optar por um caminho tipo Singapura, quer dizer, que uma meio-democracia que também, a Singapura, embora não seja completamente chinesa, tem uma grande influência da étnica chinesa. Enfim, eu acho que eu não gosto de fazer previsões catastrofistas para a China, porque tem muito liberal que faz isso como um esporte, né? Só que está fazendo esse esporte há 20 anos e o esporte essa previsão não se confirma. Então eu prefiro ser mais cauteloso, achar que todos os caminhos são possíveis para a China, como são todos os caminhos possíveis para a Índia. Eu não gosto de fazer ver fatalismos, né? Porque ninguém em 1950 adivinharia que a Coreia do Sul ia se transformar numa potência de classe média. Eu quero achar alguém em 1950 que tivesse previsto isso. Eu não acho. Claro que eu explico no livro que o fato do Ocidente ter beneficiado claramente no contexto de Guerra Fria a Coreia do Sul, ter aberto portas à Coreia do Sul, foi um fator determinante também. Mas claro que não explica sozinho o fenômeno. E ali foi uma ditadura por algum tempo, que uma ditadura por algum tempo, a gente já debateu aqui, ela pode vir a ser, não significa, não há uma relação automática aí. Há países que se desenvolveram, como os Estados Unidos, dentro da democracia o tempo todo. Mas ele pode vir a ser uma coisa interessante do ponto de vista de conjunção dos fatores de produtividade geral, dos fatores que seja benéfica à economia, que faça com que a população ascenda a uma situação de classe média para a maioria. E também há tendências, alguns apontam, por conta do acirramento da competição global, e esse é um grande medo na Europa e nos Estados Unidos, alguns estudiosos apontam que a gente vai partir para um renda mínima, ou seja, que a maioria vai partir para um renda mínima, a maioria vai ser pobre e vai ter quem puder ter as oportunidades vai tender mais a ser rico do que de classe média, e esse fenômeno classe média, que é um fenômeno relativamente recente na história global, e que nunca foi tão grande quanto foi quando nós chegou a um limite que ele vai ter lá seu refluxo, está na hora dele ter um refluxo, está na hora de voltar às distinções que eram no passado mais comuns, ou seja, quem manda, quem obedece, quem pode, quem não pode, os extremos prevalecendo. Dentro da sociedade, com algum espaço, mas um espaço menor do que hoje, para a classe média. Isso todas são conjecturas, né, Regis? Eu gosto de lê-las, eu gosto de pensar nelas, mas eu não arrisco prognósticos em relação a isso. O prognóstico que eu arrisco vai ser muito difícil. Por exemplo, a gente falou aqui do combustível sintético, que seria uma solução. Você não chegou a citar agora nas últimas soluções que você deu, mas seria a solução perfeita, digamos assim, do ponto de vista em termos de zerar o carbono, e inclusive absorver carbono. Existe uma ideia de aproveitar a tecnologia do combustível sintético para enterrar carbono. Você pegaria aquele combustível na forma líquida, enterra, põe lá no solo, deixa ele lá.
Ele é carbono retido. Então, mas isso depende de uma coordenação global que eu não vislumbro no momento. Eu não vislumbro porque, primeiro, as nações continuam muito em pé de guerra. Se você pensar assim, as opiniões da China, do Estado, né? Da China, da Índia, da Rússia, dos países, dentro da própria Europa, tá uma divergência muito grande, há uma variação muito grande. Polônia e Hungria é um caso, Espanha é outro, e aí você tem os meios termos todos, os tons todos de para onde os governos opinam e para onde as correntes políticas opinam. Os Estados Unidos também está dividido. Quem disser que os Estados Unidos é consenso hoje, os Estados Unidos estão brigando pelo clima. Isso não é consenso dentro dos Estados Unidos, isso de forma nenhuma. E tende a não ser consenso, quanto mais isso realmente se transformar em contradição verdadeira. Porque até o momento, vamos para nós, é muito mais discurso. Cadê o em números do mercado de carbono? Já para encerrar esse tema, mercado de carbono, cadê em números? Eu tive olhando alguns números. O que se concretizou disso é uma parte ínfima do que se previa 20 anos atrás, quando começou a se falar nisso. Nas primeiras conferências de clima, quando foi proposto o mercado de carbono, disseram: em 2020 o mercado de carbono vai movimentar mais do que o setor de petróleo. Cadê? Não tem. Não chegou nem perto disso. Então, implantar isso em grande escala, eu tenho a perspectiva, vai ser difícil. Pode acontecer? Pode. Eu acho improvável. Eu acho que já está bem encaminhado. Inclusive, tem sido muito exagerado. A frustração, me parece, decorrer do quanto se exagera. Por exemplo, agora nós estamos na moda dos carros elétricos, né? Eu acho que eles vão prevalecer, até porque há talvez interesses econômicos muito fortes, maiores do que na questão do combustível sintético, né? E isso vai levar a desenvolvimentos tecnológicos. Atualmente, a emissão é equivalente, ou seja, para tu produzir aquele carro elétrico, aquelas baterias, tu emite tanto carbono quanto um carro a gasolina emite durante toda a sua vida útil, digamos, de 5 anos. Né? É muito engraçado essas contas, né? Mostrando o quanto, para bombear a água, para limpar, para isso, para aquilo, tu está emitindo, porque aqui no Brasil nós temos a ideia de que é tudo hidrelétrico. Não, é usina de carvão, é usina a gás, é usina nuclear, essa é até econômica, mas na Europa eles estão dependendo do gás russo, né, e do petróleo russo. Então, a China usa carvão, o carvão está um preço muito alto, né, e eles têm que comprar porque eles não têm alternativa. Tem lugares em que as pessoas precisam de calefação por uma questão de sobrevivência. Vão morrer se não tiver calefação? Não todos, nem 10%, mas 1% é uma fração gigantesca. Os últimos 2 anos mostram bem o quanto frações bem pequenas da população são muitas pessoas, né? Muitas pessoas que as vidas delas individualmente a gente não dá a menor bola, porque não são parecidos, a gente não conhece, a gente não se interessa, é de outra faixa etária, mas nosso moralismo, felizmente, diz não podemos deixar isso acontecer, né? Então, daria para cortar pela metade amanhã a emissão de CO2? Daria, só que as pessoas não vão fazer. O que os ecologistas esquecem é que o fenômeno aqui é muito parecido com dieta, né? É mais fácil tu passar fome durante uma semana do que tu entrar num regime que tu possa sustentar. Essa é a grande dificuldade da dieta, não tem nenhum mistério. Olha, se tu comeres menos do que tu gasta, tu vai emagrecer. Se tu comer a mesma quantidade, tu vai estabilizar o teu peso. Não tem mistério nenhum. Em termos matemáticos, é a coisa mais fácil do mundo. Mas na prática, tu diz: eu consigo ficar uma semana sem comer, mas depois eu vou ter que compensar. Ou eu até não digo isso, mas eu faço isso, né? Esse é o grande problema. Então, nessa briga para reduzir as emissões de carbono, alguns líderes, principalmente da União Europeia, estão tomando metas muito arrojadas. O Boris Johnson é um que tem umas metas super radicais para emissão de carbono. E depois esbarra nisso que tu chamaste muita atenção.
Ok, só que eu entrei sozinho nesse desafio e isso vai levar 20 anos. E nesse meio tempo eu perdi a competitividade, outro vai me passar a perna. E aí, se eu não vou voltar atrás, eu simplesmente vou ser derrubado como consenso, como primeiro-ministro, e um outro líder, até do mesmo partido conservador, de repente, vai dizer, não, vamos ter que flexibilizar isso, né? Vamos ter que aumentar o teto de gastos. Esses rearranjos, eles são muito sensíveis à questão eleitoral. Na França, depois dos coletes amarelos, ninguém mais fala em aumentar imposto sobre a gasolina para pagar energia verde. Mas nos Estados Unidos eles estão pagando caro, né? A gasolina nos Estados Unidos aumentou bastante de preço, as razões são muito complexas, né? Claro que localmente todo mundo vai acusar o seu governante despreferido de ser o responsável, mas o fenômeno é bem complexo, envolve até mesmo a questão de quem produz energia a partir do carbono, do gás, etc., né? Tem que pensar como é que eu aproveito essas reservas ou esse parque industrial enquanto ele ainda vale, né? Enquanto ele ainda realmente é essencial. Se eu exagerar, inclusive, o pessoal vai até utilizar energia nuclear, né? Que Mas sendo momentoso, e aí tirando a Rússia para os Estados Unidos, é ridícula a argumentação do presidente americano. Por quê? Porque, na verdade, na criação da expectativa, quando ficou claro para o mercado que o Partido Democrata ia ganhar o governo, já caiu o investimento em petróleo, gás, seja o que for. Então a profecia autorrealizada. Os democratas vão ganhar a eleição. Então a gente já sabe que eles vão fazer como realmente fizeram. Não pode mais e tal. Quer dizer, não é que não pode mais. Não consideremos novas licenças. Tem que parar o processo e coisa e tal. Ao mesmo tempo, ele liga pro Sheik lá da Arábia Saudita, liga pro Putin e diz: vocês podem produzir mais petróleo? Isso é ridículo. E isso não resolve o problema do bicho grilinho americano lá, todo midiático, né? Todo limpinho, todo clean, que acha que vai salvar a humanidade, porque a conta do carbono é igual. Se produzir nos Estados Unidos, a conta é no consumo, né? É no consumo do carbono. E não de se veio do poço do Texas, ou se veio do poço da Arábia Saudita, ou se veio do poço da Rússia. Então não resolve o problema. Mas isso é extremamente problemático, e aí para outra parcela do eleitorado que não liga tanto para isso, mas que liga para o fato de que os Estados Unidos podem perder competitividade em relação aos seus inimigos históricos, em relação a outras culturas que são diferentes e opostas e intransigentes, inclusive, em relação ao modo de vida e à cultura americana, de impor coisa. Então nosso presidente vai lá e diz: olha, ganhe dinheiro nas nossas custas. E diz aos nossos: não produza porque você é proibido de produzir, porque você vai condenar o futuro da humanidade se você produzir aqui nos Estados Unidos. Então, e é óbvio que isso, claro, só realmente essas almas puras, ingênuas, inocentes, muito inocentes, que se recusam a pensar, que votam no Partido Democrata para acreditar que isso faça algum sentido. Com todo o respeito a esse povo, não é possível que essas pessoas aceitem isso como ovelhas, né? Porque é evidente que isso não, que essa coisa de aí no Texas não. Até porque o Texas não vota nos democratas ainda, né? Não chegou nesse momento. Com a colégio eleitoral americano, o Texas para eles é um deserto. Acabou, não conta, a gente sabe que a gente já perdeu lá. Então, aí no Texas não pode. Mas lá na Arábia Saudita não só pode, como tem que fazer. Você quer aquela ajudinha no Iêmen? Sheik, então. Diga pro rei da Arábia Saudita, não é Sheik, não. O rei da Arábia Saudita é rei mesmo. Ô rei da Arábia Saudita, você quer aquela ajudinha no Iêmen com os nossos drones e tal? Então, manda ver aí para duas vagas. Que é isso? Não faz sentido globalmente. Então, eu volto a frisar, Regis, eu acho que você concordou com essa tese. Enquanto não houver um entendimento global mínimo sobre o que fazer, sobre o aproveitamento e tal, aquela coisa,
não acho que a gente vá zerar isso na base do decreto. Claro, tecnologia é tecnologia, interesses são interesses, isso é outra história, é outra conversa, aí fica por conta, o jogo é outro, mas não é o jogo necessariamente do mercado de carbono, ou até seja, desde que o mercado de carbono não vá atrapalhar a competitividade de alguém em relação a outros. Porque aí o tiro do eleitorado, você bem apontou no caso britânico, é bem curto. Né? Ele dura enquanto a recessão enquanto não encher Londres enquanto os paquistaneses que foram para Londres forem pobres em relação aos londrinos, tá tudo bem. O dia que os paquistaneses forem ricos em relação aos londrinos, os londrinos não vão aceitar esse tipo de transformação. É muito difícil de aceitar para o eleitorado, para a opinião pública, de que você ficou mais pobre que os paquistaneses, por exemplo. A grande questão é que o preço pode ser entendido de diversas maneiras. Então, ser dependente da Arábia Saudita, da Rússia, é uma estratégia de médio e longo prazo que diferentes composições, até do mesmo partido, né, estão dispostas a pagar, ou até somos acionistas. Então, tem uma série de complicações que eu e tu não conhecemos, não estamos informados, né, e que elas certamente têm todo o esforço para não serem transparentes, que podem fazer com que isso se prolongue por mais 100, 200 anos, ou pode dar também de que, enfim, se comece a usar mais energia nuclear. Eu acho que seria uma excelente alternativa. Eu gosto mais da energia nuclear do que do combustível sintético, embora, na verdade, eu seja daquela composição dos modais, assim como tem um modal no transporte. Não, mas na verdade a energia nuclear e o combustível sintético, eles se irmanam fortemente, eles são complementares, talvez, pode ser. Com modais, ou seja, algumas coisas, por exemplo, cidades, pequenos reatores nucleares atendendo diretamente os bairros é muito mais eficiente do que uma usina térmica ou hidrelétrica atendendo. Agora, para um avião, para um automóvel, pode ser que um combustível sintético, químico, né, seja a maneira mais eficiente. Daqui a pouco eles também investem tanto em baterias que elas podem ter densidade energética e potência que permita até mesmo fazer aviões elétricos. Não duvido, né? Acho pouco provável. Também acho pouco provável que haja uma solução rápida para o problema da fusão nuclear, mas a fissão já dá conta disso muito bem, né? Há o grande problema do material que pode ser utilizado para fazer armas nucleares e toda a preocupação com a proliferação e fiscalização. Mas ainda assim, é relativamente fácil de fiscalizar. Claro que se Brasil, Índia, Paquistão, Argentina, Uruguai, Paraguai começam a ter usinas nucleares, é difícil de acreditar num controle estável, que dure 1000 anos, que vai tomar conta de todo esse material físico que vai ser produzido. É difícil de imaginar realmente as coisas de maneira tão estável, nunca foram estáveis nesse grau, né? E esta é a preocupação, é a proliferação, mas que a energia nuclear combinada para usos específicos, até, sei lá, para o cortador de grama, de repente se vai utilizar gasolina, não sei. Eu acredito que é a solução. É perfeitamente possível, vai depender do preço, e no preço, acho que tu pode entrar a questão geopolítica, da dependência. Por exemplo, os Estados Unidos precisam produzir petróleo, eles produzem muito petróleo, mas eles têm algum problema de comprar o petróleo? Não. Só que os preços variam muito, eles não gostam de ficar dependendo, inclusive, de desabastecimento, porque às vezes o problema não é quanto custa, mas quanto tempo vai voltar a chegar aqui no meu porto, né? Então, por essa preocupação de um produtor poder fazer um cartel, já fizeram, né? Fazer um choque de oferta, né? Não um choque de oferta no sentido de carência de oferta, isso nenhum governo de projeção de poder como o americano, ou futuramente o chinês, ou o russo, ou da União Europeia como bloco, gosta. Então, eu acho que esses revés que a gente está vendo
momentosamente, eles podem encaminhar para aquela questão de quanto realmente custa este petróleo barato. Tá, ele oscila de 30, 40, 200, né? Às vezes não vem, né? E isso é muito ruim. Esse, às vezes não vem, é que coloca um preço no petróleo, mais até do que a questão ecológica, que eu acho que pode fazer com que ele seja substituído não muito gradualmente, pode ser bastante rápido. E em relação à estabilidade geopolítica, não dá para esquecer o quanto ela é, às vezes, ilusória. Haja vista o quão rápido a União Soviética, de repente, caiu, né? Então, a China tem problemas. Qual é o problema da China? É que é muito centralizado. Então, aquilo que é centralizado fica mais evidente quando se esfacela. Não é que o chinês vai morrer, que a indústria vai acabar, mas, enfim... Taiwan se esfacelou e o país... Quando a União Soviética deixou de existir, realmente houve uma diminuição radical no PIB da região. Concluir. Não, só eu também vou concluir só a questão da China. Taiwan é um exemplo de que houve a ruptura desse planejamento, foi mais ou menos rápida, mas o país continuou. Depende, varia muito, a gente não pode prever com base no passado, a história nos demonstra isso. Vai acontecer no futuro isto aqui, porque lá... Sabe que isso é uma armadilha, mas enfim, né? Eu acho que você concorda comigo totalmente que geopolítica é uma coisa complicada demais para a gente saber de todos os fatores e prever o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 50 anos. É isso.